Eu nunca vou esquecer daquele dia. A sala de estar da mansão cheirava a perfume caro e comida fresca, mas o clima era de hospital. Isabela, a filha do milionário, estava caída no tapete claro, branca como a parede, a boca meio roxa, enquanto duas empregadas abanavam o rosto dela com desesperos diferentes. Um médico do condomínio se abaixava ao lado dela, medindo o pulso, gritando por água, por espaço, por silêncio. E no meio daquela confusão, foi ali que apontaram o dedo para minha mulher. Antes de eu continuar, faz um favor para mim? Me conta aqui nos comentários de que cidade você está me ouvindo e como você está se sentindo hoje. Porque o que eu vou te contar agora não é história de novela, não. É coisa que poderia acontecer com qualquer pobre que entra na casa de rico achando que é oportunidade. E às vezes é armadilha. Meu nome é Antônio. Naquele dia, eu estava com um pano de prato na mão, parado na porta da sala, sem saber se entrava para ajudar ou se sumia da vista de todo mundo. A ambulância já tinha sido chamada. O milionário Roberto andava de um lado para o outro, com o celular na mão e a testa franzida. Isso não é normal, doutor. Ele dizia quase rosnando. Ela não pode passar mal assim toda semana. O médico balançava a cabeça, tentando acalmar. Vamos levar para o hospital de novo, seu Roberto. Lá, a gente vê direitinho. E foi nesse momento que a voz da Regina, irmã do Roberto, cortou o ar feito faca. Eu já sei o que está acontecendo aqui dentro, ela disse, alta, olhando em volta como se estivesse num tribunal. E vocês vão ter que me desculpar, mas eu sempre desconfiei. Todo mundo virou o rosto para ela. Eu, Lúcia, as outras funcionárias. A cozinheira, Dona Marta, apertou o avental com as mãos, nervosa. Regina não olhou para mais ninguém. Foi direto até o canto da sala, onde a bolsa da minha mulher estava encostada na cadeira. Uma bolsa simples, marrom, meio gasta. Eu conhecia cada rasgadinho dela, porque foi a única que eu consegui comprar no fim do ano, quando sobrou um dinheirinho. Quando Regina pegou a bolsa, o meu coração já gelou. Lúcia deu um passo à frente. Dona Regina, minha bolsa não... Ela tentou falar. Cala a boca! Regina cortou, com aquele jeito de quem nunca foi contrariada na vida. Ela abriu a bolsa com força, enfiou a mão lá dentro e começou a remexer. Documento, carteira, remédio para dor de cabeça, terço, até que parou. A sala inteira ficou em silêncio. Na mão dela, apareceu um frasco pequeno, transparente, com um resto de pó grudado no fundo. O que é isso aqui? Regina levantou o frasco como se estivesse mostrando uma bomba. Eu senti o chão fugir debaixo do meu pé. Eu conhecia aquele frasco. Eu já tinha visto algo muito parecido na despensa dias antes, quando Lúcia veio me contar, baixinho, que desconfiava de alguma coisa na comida da menina. Mas naquele momento, eu não conseguia nem respirar. Isso não é meu. Lúcia gaguejou, os olhos marejando. Eu juro por Deus, Dona Regina, isso não é meu. Roberto se virou num solavanco, vermelho, com os olhos quase saltando. Como assim não é seu, Lúcia? Ele gritou. Tava onde então no meu bolso? Ele arrancou o frasco da mão da irmã e cheirou, como se soubesse exatamente o que estava procurando. Eu sabia. Regina insistia. Eu avisei que essa faxineira andava perto demais da comida da minha sobrinha. Eu avisei. Antônio, você sabia disso? Roberto veio para cima de mim, o dedo na minha cara. Você sabia que a sua mulher estava mexendo na comida da minha filha? Eu abri a boca, mas a voz não saía. Eu via a Isabela no chão, gemendo baixinho, o médico pedindo pressa, e a minha mulher, a mulher que eu amo, tremendo como uma criança. Seu Roberto, pelo amor de Deus, eu nunca... Lúcia tentou se aproximar dele. Eu trato sua filha como se fosse minha. Eu nunca faria mal para ela. Chega! Ele gritou, recuando o braço. Eu deixei vocês entrarem na minha casa, confiei, dei emprego, dei comida, e é assim que vocês me pagam? Envenenando a minha filha? A palavra envenenando ecoou na minha cabeça. Parecia exagero de novela, mas ali não tinha câmera, não tinha diretor, não tinha roteiro. Tinha só um pobre sem defesa e um rico com raiva. Dona Marta, a cozinheira, balançou a cabeça devagar. Eu já tinha estranhado algumas coisas também, seu Roberto, murmurou.
Ela andava muito curiosa com os temperos, com os remédios da menina. Aquilo foi como uma facada nas costas. A mesma mulher que tomava café com a gente na copa, que ria das nossas histórias do bairro, estava ali confirmando a armação. "Chama a segurança", disse Regina. "Eu não quero essa gente aqui dentro mais um minuto." 2 seguranças apareceram na porta, grandes, de preto, como se a gente fosse bandido. Lúcia começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era choro de raiva, era de injustiça, de desespero. "Antônio, fala alguma coisa." Ela me olhou, perdida. "Você sabe que eu nunca faria isso. Você sabe." Naquele olhar dela tinha tudo. O amor de anos, a dor do filho que a gente perdeu, as madrugadas viradas contando moeda, a fé que mantinha a gente de pé. E eu sabia. Eu sabia quem era a mulher que estava ali sendo chamada de criminosa. Eu respirei fundo, juntei a pouca coragem que ainda tinha e falei: "Seu Roberto, com todo respeito, a Lúcia não é disso. Se tem alguma coisa errada aqui, a gente precisa olhar direito. Quem mexe com remédio é médico, é farmácia. A gente só limpa e serve." Ele riu, um riso sem graça, irritado. "Agora você quer me ensinar a cuidar da minha filha, Antônio? Quem é você? Hein? Quem é você na fila do pão?" Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. "Quem é você?" Eu era só mais um pobre na casa de rico, é verdade. Mas ali, eu era também um marido tentando defender a honra da mulher. Enquanto a gente discutia, os paramédicos chegaram e colocaram Isabela na maca. Antes de ser levada, ela abriu os olhos por um segundo e procurou alguém. Quando viu Lúcia, esticou a mão fraca. "Tia Lúcia", ela sussurrou. "Não deixa." A voz sumiu. Lúcia correu, mas um dos seguranças segurou o braço dela. "Acabou, dona Lúcia." Ele falou baixo. "O senhor Roberto já decidiu." Roberto se aproximou da porta, apontando para fora. "Vocês 2 estão demitidos. Agora. E se eu descobrir que a minha filha tá assim por causa de vocês, eu boto a polícia no meio. Some da minha vista." Eu peguei a bolsa da Lúcia, as nossas coisas, e fui empurrando o pouco de dignidade que restava até o portão da mansão. Antes de sair, eu me virei pela última vez. Vi a escadaria de mármore, os lustres, os quadros caros, e no meio daquele luxo todo, a sombra da irmã do Roberto parada no corredor, observando tudo com um olhar que eu nunca vou esquecer. Naquele momento, uma frase martelava na minha cabeça: "A filha do milionário vive doente, até que a faxineira descobre quem está mexendo na comida dela." Só que, por enquanto, quem estava pagando o preço éramos nós. Eu ainda não sabia, mas aquele dia era só o começo de uma história muito maior. E você? Se visse a pessoa que você ama ser chamada de criminosa na frente de todo mundo, o que faria no meu lugar? Para você entender por que doeu tanto ver a Lúcia sendo chamada de criminosa, eu preciso voltar um pouco no tempo, porque nada começou naquela mansão. A nossa história começou bem longe dali, num salão simples, com chão gasto e cheiro de quentão. Eu conheci a Lúcia num baile da igreja do bairro. Eu tinha ido mais para distrair a cabeça do que para dançar. Trabalhava como ajudante de pedreiro, ganhava pouco, chegava em casa com o corpo doído e a alma cansada. A gente morava ali na zona leste de São Paulo, num lugar onde a gente se acostuma a ouvir sirene como quem ouve passarinho. Ela entrou no salão com um vestido azul simples, o cabelo preso num coque desajeitado e um sorriso que iluminava mais que as lâmpadas fracas do teto. Não era mulher de fazer charme, era de dar risada alto, cumprimentar todo mundo, ajudar a servir o bolo da quermesse, essas coisas. Eu fiquei só olhando, encostado na parede, até que um amigo meu deu um empurrão. "Vai lá, Antônio. Se demorar muito, outro leva." Eu ri, sem graça, e fui. Quando cheguei perto, quase tropecei nos próprios pés. "Boa noite. Cê dança?" Perguntei todo travado. Ela olhou para mim de cima a baixo, depois sorriu. "Danço. Mas eu aviso, eu piso no pé, viu? Melhor do que pisarem no meu coração." Eu soltei, sem nem pensar. Ela riu tão gostoso que eu senti que ali tinha alguma coisa diferente. A gente dançou uma música, dançou outra, e quando eu vi, já estava contando piada, falando da vida. E ela me contava da Dona Maria, mãe dela, que criara 3 filhos sozinha, lavando roupa para os outros e vendendo pão de queijo na rua. A vida foi se encarregando de juntar a gente. Não teve pedido de casamento com aliança cara, não.
Teve conversa séria sentada na calçada, depois da missa, olhando para o céu. Lúcia, eu não tenho muita coisa para te oferecer, eu disse com o coração na boca. Mas o que eu tenho, eu divido, e eu prometo que não vou abandonar-se, nem na alegria, nem na tristeza, nem na falta de dinheiro. Ela apertou minha mão. Antônio, eu não tô procurando o homem rico, tô procurando o homem de caráter. De resto, a gente rala junto. Casei com ela no civil e na igreja, com vestido emprestado, terno apertado e um bolo simples que a Dona Maria fez com o maior carinho. A gente saiu de lá achando que o mundo inteiro estava aberto para nós. E é aqui que a vida começa a mostrar que não é tão fácil assim. O primeiro quartinho que a gente alugou tinha infiltração na parede. O chuveiro dava choque e a janela não fechava direito. Mas era nosso. A gente fazia comida simples, sentava na cama para comer e ria de besteira. Só que a conta do mercado não ria, não. Nem a conta de luz, nem o aluguel. O salário de ajudante de pedreiro sumia que nem água em areia seca. Lúcia começou a pegar roupa para lavar, fazer faxina em casa de família, passar roupa. Chegava em casa com as mãos cheias de rachadura, cheirando a cândida, mas com um sorriso cansado. Um dia ainda vou trabalhar num lugar bonito, ela dizia. Só por curiosidade, para saber se rico é tudo isso mesmo que a televisão mostra. O tempo passou e a gente teve uma notícia que mudou tudo. Ela apareceu grávida. Eu lembro do dia em que ela me contou segurando o exame. Antônio, a gente vai ser pai e mãe. Eu abracei aquela mulher como se tivesse ganhado na loteria. A gente começou a fazer plano com coisa que não tinha nem dinheiro para comprar. Berço, roupinha, brinquedo. Eu fazia bico onde dava. Ela diminuía a faxina por causa do peso da barriga. A gente apertava mais o cinto, mas estava feliz. Só que você sabe, pobre não tem direito a muita escolha. Quando deu problema na gravidez, a gente rodou de posto em posto. Volta amanhã. Não tem médico hoje. Espera na fila. Lúcia sentindo dor, eu impotente, segurando a mão dela num banco duro. Quando finalmente atenderam, já era tarde. Nosso filho se foi sem nem ver o mundo. Eu vi a luz da Lúcia apagar naquele dia. Ela não chorou só, ela desabou. Passou semanas sem querer sair da cama. Eu tentava ser forte, mas chorava escondido no banheiro para ela não ver. A culpa é minha, ela repetia. Meu corpo não prestou. Não fala isso, pelo amor de Deus, eu pedia, abraçando. A culpa é desse sistema que trata pobre como se fosse lixo. Se a gente tivesse plano de saúde, se fosse rico, se acha que tinha ficado rodando de hospital. Ela se agarrava no terço, acendia vela na igreja, conversava com o padre, rezava para Nossa Senhora. Foi a fé dela que manteve a gente de pé. Teve uma noite em que a gente brigou feio, cada um engolindo a própria dor e jogando coisa na cara. Eu cheguei a pensar que nosso casamento não ia aguentar. Mas no dia seguinte, ela apareceu na cozinha com café passado, pão na chapa, olho inchado de choro. A gente já perdeu um filho, ela falou com a voz baixa. Eu não quero perder meu marido também. Se for para cair, que seja junto. Se for para levantar, que seja junto também. Ali eu tive certeza que o amor que a gente tinha não era de cinema. Era amor de guerra, de trincheira, de gente que apanha da vida, mas insiste. Foi num desses períodos difíceis que apareceu a tal proposta. A comadre da minha sogra conhecia uma mulher que trabalhava num condomínio de luxo no Morumbi e comentou que um empresário estava procurando casal para trabalhar em casa. Ele como auxiliar geral, ela como faxineira, eventualmente ajudando na cozinha. Quando Lúcia ouviu, os olhos brilharam. Antônio, pensa, salário melhor, tudo registrado, 13º, quem sabe até ajuda de custo para condução. A gente sai um pouco desse sufoco. Eu olhei para ela, olhei para o nosso armário vazio, para as contas pregadas com ímã na geladeira velha, para o buraco no azulejo da cozinha. Vamos tentar, eu disse. Mas vamos com calma. Casa de rico é cheia de coisa escondida. Ela sorriu, mas não era um sorriso bobo. Era esperança misturada com medo. A gente foi até lá de ônibus, trem e mais ônibus. Quando cheguei na frente daquela mansão pelo portão de serviço, parecia que eu estava entrando em outro planeta. Jardim impecável, segurança na porta, uma piscina que mais parecia lago de novela. A gente se olhou rápido, como se perguntasse em silêncio.
será que aqui a vida finalmente vai melhorar? A resposta, como você já começou a ver, não era tão simples assim. Se essa história já está mexendo com você, fica comigo, porque o que vem depois muda ainda mais o rumo da minha vida. E me conta, você já passou por alguma fase em que parecia que a vida ia melhorar e acabou vindo mais prova pela frente? Nosso primeiro dia na mansão parecia começo de sonho. Uniforme passado, sapato lustrado, documento assinado, carteira registrada. Para quem vinha de bico e diária, aquilo era quase um milagre. Eu lembro da sensação de entrar pelo portão de serviço e ver aquele jardim enorme, grama aparada, fonte ligada. Parecia que eu tinha atravessado uma fronteira invisível entre o nosso mundo e o deles. Um segurança levou a gente até a cozinha. Tudo ali brilhava. Fogão, bancada, até o pano de prato parecia novo. Uma mulher de cabelo preso num coque apertado, avental impecável, se apresentou. Eu sou a Marta, a cozinheira. Tô aqui há 15 anos. Ela olhou pra gente de cima a baixo, medindo. Sejam bem-vindos. Lúcia sorriu, tímida. Obrigada, dona Marta. A gente vai fazer o possível para não atrapalhar. Eu já sabia. Na casa de rico, funcionário antigo manda mais que patrão às vezes. Era melhor ficar esperto. Pouco depois, Roberto apareceu. Pessoalmente, ele era ainda mais imponente do que eu imaginava. Alto, bem vestido, barba feita, cheiro de perfume caro. Falava rápido, olhando para o relógio toda hora, como se sempre estivesse atrasado. Antônio, Lúcia, ele confirmou, segurando uma pasta com nossos documentos. Olha, eu vou ser bem direto, porque não tenho tempo para rodeio. Aqui é casa de família. Eu pago em dia, registro tudo certo, mas eu exijo discrição, respeito e eficiência. Não quero fofoca, não quero confusão. Cada um sabe a sua função. A gente balançou a cabeça quase em sincronia. Sim, senhor, respondi. A minha filha, Isabela, está passando por uns problemas de saúde. Ele continuou. Entra e sai de hospital. Então vocês vão ver médico, remédio, essas coisas. Não se assustem. Só façam o trabalho de vocês. Lúcia apertou a bolsa contra o corpo, como se estivesse segurando o próprio coração. Que Deus abençoe ela, murmurou. Ele não respondeu. Já estava com o celular na mão, olhando uma mensagem. A gente foi conhecer a casa. Sala enorme, sofá que parecia engolir a pessoa, televisão maior do que a parede do nosso quarto. Subimos a escada de mármore, corredor comprido, quadro caro nas paredes. Até o cheiro era diferente, uma mistura de produto de limpeza com flor. Quando chegamos no quarto da Isabela, eu senti uma coisa estranha, uma mistura de beleza e tristeza. O quarto era lindo, cama grande, roupa de cama clara, estante com livros, fotos de praia, de viagens, pelúcias em cima da prateleira. Mas no meio disso tudo, tinha um bombardeio de remédios em cima da cômoda, caixinha de comprimido, vidrinho de xarope, receita médica dobrada. Isabela estava sentada na cama, encostada na cabeceira, com um caderno no colo. Era magra demais para a idade, pele muito branca, olheiras fundas, cabelo preso num rabo de cavalo sem muita graça. Quando viu a gente, forçou um sorriso educado. Isa, esses são o Antônio e a Lúcia, disse Roberto parado na porta. Vão trabalhar aqui em casa. Ela olhou primeiro para mim, depois para Lúcia. Quando os olhos bateram na minha mulher, alguma coisa amoleceu. Oi? Ela disse baixinho. Lúcia deu 2 passos para frente com cuidado. Oi, minha princesa. Eu sou a Lúcia. Se você precisar de qualquer coisa, é só me chamar, tá? Isabela deu de ombros, meio tímida, mas eu vi que ela segurou o olho brilhando. Adolescente é assim mesmo, principalmente quando se acostuma a ser tratada como problema e não como pessoa. Naquele dia, a gente começou a rotina. Eu ficava mais com o jardim, garagem, pequenos reparos. Lúcia com a limpeza, roupa, banheiro e ajudava a dona Marta quando precisava. A casa funcionava num ritmo que a gente nunca tinha visto. Tudo cronometrado, cada um na sua, quase ninguém conversava direito. Não demorou para a doença da Isabela se mostrar. No segundo dia depois do almoço, eu estava lá fora lavando o carro quando ouvi um tumulto na sala. Corri para espiar. Isabela estava pálida, suando frio, mão na barriga. De novo, Isa? Regina, a irmã do Roberto, falava num tom entre preocupação e impaciência. Assim fica difícil, menina. Eu tô enjoada, ela reclamou. Tô tonta.
Isso é coisa da cabeça, Roberto. Regina virou para o irmão, que desceu as escadas apressado. Essa menina precisa é de psicólogo, não de médico. O médico do condomínio foi chamado. Olhou, mediu pressão, conversou meia dúzia de palavras com ela. Pode ser estresse, pode ser reação a algum medicamento, concluiu. Sugiro manter os remédios que o especialista passou e observar. Especialista daqui, laudo dali, palavra difícil. E a menina, no meio, continuava mal. Naquela noite, já no nosso quartinho dos fundos, Lúcia não conseguia tirar a imagem da cabeça. Antônio, aquela menina parece um passarinho tão fraquinha. Ela falou sentada na beirada da cama. Me corta o coração. Ela tem médico, Lúcia. Eu respondi tirando a bota. Tem plano, tem tudo. Eles vão dar um jeito. Ela balançou a cabeça contrariada. Não é só isso. Você reparou que falaram que ela vive assim, mas ninguém sabe exatamente o que é? É muita medicação diferente, muito exame, muita opinião e pouca resposta. Os dias foram passando e a doença da Isabela não dava trégua. Teve semana que ela foi 2 vezes para o hospital. Voltava com mais um papel de exame, mais uma receita. Melhorava um pouco, piorava de novo. Um dia, na cozinha, Dona Marta comentou. Quando ela fica uns dias na casa da tia Helena, lá no interior, volta até coradinha. Diz que come ovo caipira, pão de queijo, queijo fresco. Chega aqui, começa tudo de novo. Essa frase grudou na cabeça da Lúcia. Eu vi na hora. Ela parou com a louça na mão. Como assim, Dona Marta? Perguntou. Ah, menina. Lá ela come comida mais simples, né? Aqui é tudo mais elaborado. Deu de ombros. Mas eu faço tudo certinho, como o nutricionista manda. Mais tarde, no quarto, Lúcia veio com o assunto de novo. Antônio, você não acha estranho? Lá no interior, comendo comida simples, ela melhora. Aqui, comendo comida toda controlada, ela piora. Pode ser o clima, Lúcia, eu tentei explicar. Lá é mais fresco, mais sossegado. Aqui é barulho, poluição. Ela me encarou séria. Pode ser. Mas também pode ser a comida, Antônio. Minha mãe sempre disse, o que cura também mata, depende de como é usado. Remédio demais, tempero demais, coisa demais. Às vezes o corpo não aguenta. Eu conhecia bem essa intuição da Lúcia. Era a mesma que fez ela sentir que alguma coisa estava errada na gravidez antes de qualquer exame. O problema é que naquela época ninguém ouviu, e o preço foi alto demais. Na semana seguinte teve outra cena parecida. Isabela passou uns dias na casa da tia Helena. Quando voltou estava até diferente. Bochecha um pouquinho mais corada, riso mais solto, menos remédio na mesinha de cabeceira. Acho que a fazenda faz bem para ela, Roberto comentou tomando café. Lá ela quase não passa mal. Lúcia fingiu que nada era com ela, mas registrou cada palavra. 2 dias depois, Isabela voltou à rotina. Café da manhã na mesa grande, almoço certinho, tudo pesado, cada comprimido no horário. Naquela tarde, deu outra crise. De noite, deitada ao meu lado, ela falou encarando o teto. Antônio, eu tô com isso martelando na cabeça. Quando a menina come o que vem de fora, fica melhor. Quando come só o que sai daqui, passa mal. Lúcia, nós somos funcionários. Eu suspirei. Gente como a gente não se mete em problema de rico. Eles têm médico, nutricionista, psicólogo. Vão dizer que a gente é fofoqueiro, maldoso. Ela virou de lado, me olhando nos olhos. E se tiver alguma coisa errada na comida dela, Antônio? E se tiver alguém fazendo coisa errada, mexendo onde não devia? Aí a gente vai ficar quieto por medo de perder emprego? Eu não sou bobo. Senti que ela estava certa em se preocupar. Mas também sabia que naquela casa, uma palavra mal colocada podia deixar a gente na rua da amargura de novo. Vamos prestar atenção então. Eu respondi depois de um tempo. Sem falar nada por enquanto, só observar. Se tiver mesmo alguma coisa errada, uma hora aparece. Lúcia fechou os olhos, mas eu sabia que a cabeça dela continuava trabalhando, juntando peça, lembrando o horário, prato, reação da menina. E eu, ali do lado, comecei a perceber que a nossa vida ia muito além de limpar chão e lavar prato. A gente tinha acabado de entrar no meio de uma história muito mais séria. E você, no meu lugar, ouviria a intuição da sua esposa e se meteria nisso, ou fingiria que não viu nada para não perder o emprego. A diferença entre o nosso mundo e o mundo deles
ficou ainda mais clara num sábado à noite. Eu já estava acostumado com a rotina da mansão, mas naquele dia o movimento estava diferente. Caminhão de flor na porta, arranjos indo para a sala de jantar, louça chique que eu nunca tinha visto saindo do armário de vidro. Até o jardineiro apareceu só para dar uma ajeitada especial nas plantas da entrada. Hoje tem jantar importante, sussurrou Dona Marta pra gente cedo. Gente grande, só empresário, político, esse povo aí que manda e desmanda. Roberto apareceu pouco depois, no mesmo ritmo apressado de sempre, mas mais tenso. Antônio, quero você de terno social hoje, ajudando a servir na sala. Ele falou assim, direto, sem rodeio. Lúcia fica mais na cozinha com a Marta, mas pronta para qualquer emergência. Vai ter muita gente. Eu nem lembrava a última vez que usei terno. Acho que foi no casamento do meu cunhado. Vesti o que ele mandou, um terno que era da casa mesmo, cheirando a naftalina, um pouco apertado, mas serviu. Quando me vi no espelho, até estranhei. Olha só, até parece doutor. Lúcia brincou, ajeitando a gravata torta. Doutor da vassoura, respondi rindo. Mas tá valendo. Ela deu aquele sorriso de canto de boca, mas por trás do sorriso tinha preocupação. Eu sabia que ela não gostava de ver a gente se misturando demais naquele mundo, porque sempre sobra pro lado mais fraco. À noite, a mansão parecia outra. Carros importados chegando, gente rindo alto na porta, perfume caro perfumando até o quintal. Na sala de jantar, a mesa estava posta com tudo o que você pode imaginar. Taça para vinho, taça para água, prato fundo, prato raso, guardanapo dobrado de um jeito que eu não sabia nem por onde pegava. Lúcia ficou na cozinha te ajudando Marta com as travessas, mas de olho em tudo. Eu podia ver pelo jeito que ela andava, sempre passando pela porta, olhando para onde ficava a comida da Isabela. Antes dos convidados chegarem, Regina apareceu na cozinha, toda arrumada, cabelo feito, vestido elegante, mas o olhar, aquele olhar de quem enxerga todo mundo de cima. Vamos ter cuidado redobrado com os pratos, hein? Ela disse, passando a mão na bancada. Principalmente o da Isabela. Ela não pode comer qualquer coisa. Eu mesma vou separar para ela. Marta, que já estava cortando carne, concordou com a cabeça. Pode deixar, dona Regina. Eu sei certinho o que ela pode e o que não pode. Mesmo assim, eu quero conferir, Regina insistiu. A saúde da minha sobrinha é prioridade. Na hora, Lúcia me contou depois, uma pontinha de desconfiança acendeu no peito dela. Não era o fato de cuidar, era o excesso. O cuidado que passa da conta acaba ficando estranho. O jantar começou. Eu estava ali do lado, segurando garrafa de vinho, ajudando a servir. Os convidados riam, falavam de negócios, bolsa de valores, viagens internacionais, coisas que eu só via pela televisão. Esse país só melhora quando a gente dá um jeito. Um deles dizia rindo, enquanto cortava um pedaço de carne. Pobre reclama de barriga cheia. Outro comentou. Tem bolsa isso, bolsa aquilo e ainda quer mais. Eu engolia seco, fingindo que não ouvia. Na cozinha, Lúcia ia e vinha com as travessas, ajudando Marta, lavando o que dava para lavar para não acumular, secando o prato, tudo no capricho. Numa dessas idas e vindas, ela reparou numa cena específica. Marta tirou o prato da Isabela do balcão, pronto para ir para a mesa, mas Regina veio por trás, rápida. Deixa, Marta, o da Isa eu mesma levo. Ela pegou o prato com as duas mãos, como se estivesse carregando ouro. Você cuida dos outros. Lúcia viu quando ela parou um segundo a mais perto da bancada, onde ficava o porta-remédios da menina. Não dava para ver exatamente o que fazia, mas aquele segundinho ficou gravado na cabeça dela. Antônio, ela mexeu em alguma coisa ali, eu tenho certeza. Lúcia me contaria depois no nosso quarto. Não sei o que, mas mexeu. Na hora, eu não tinha visto. O que eu vi foi outra coisa. A minha própria humilhação. Eu estava na sala servindo vinho. Garrafa na mão, taça em cima da mesa, todo mundo conversando. Fui servir um dos convidados, um homem grisalho de terno escuro, que falava mais alto do que todo mundo. Nervoso, eu virei a garrafa um pouco torto. Um fio de vinho respingou na toalha branca, bem na frente dele. Não foi muito, mas apareceu. Na mesma hora, o tal homem olhou para a mancha e fez uma cara de nojo. Olha só, ele disse, alto, para todo mundo ouvir. Até para servir vinho agora é complicado. Antigamente,
Funcionário sabia fazer essas coisas. Alguns riram, outros fizeram aquela cara de "ih, coitado". Eu fiquei vermelho na hora, o coração acelerado. "Me desculpa, senhor, eu já limpo", falei, apressado, pegando o guardanapo para tentar secar. Deixa pra lá, deixa pra lá." Ele afastou a mão, teatral. É pedir demais esperar um serviço bem feito hoje em dia. Roberto olhou para mim com aquela cara que mistura vergonha e irritação. "Antônio, presta mais atenção, por favor", ele falou, seco, como se eu fosse uma criança desastrada. Eu senti uma vontade enorme de largar tudo ali e ir embora. Mas engoli. Pobre engole cada coisa que nem água. Do outro lado da porta, na cozinha, Lúcia tinha ouvido a frase. Eu sei porque, quando entrei lá com a garrafa quase vazia, ela estava de costas, mas o ombro dela tremia. "Tá tudo bem?" perguntei, baixo. Ela virou, os olhos marejados, mas sem deixar a lágrima cair. "Tá sim", e sem dar tempo, completou. "Mas uma coisa eu te digo, Antônio. Rico pode ter tudo o que o dinheiro compra, mas caráter, respeito e humanidade, tem pobre que tem muito mais." Enquanto falava, ela enxugava um prato com a mão e segurava o terço com a outra, no bolso do avental. Eu sabia que por dentro ela estava rezando. Lúcia rezava trabalhando. Era o jeito dela de não deixar o coração endurecer. Mais tarde, já quase no fim do jantar, Isabela apareceu na sala. Chamaram ela para cumprimentar alguns convidados. Tava pálida, mas se esforçando para parecer bem. Regina ficou o tempo todo perto, como uma sombra. "Comeu, Isa?" ouvi Roberto perguntar. "Comi, pai", ela respondeu, forçando o sorriso. Lúcia observava da porta, e naquele momento, me disse depois, sentiu um aperto no peito, como se Deus estivesse cutucando a consciência dela. Naquele dia, a humilhação que eu passei na frente dos convidados doeu, mas o que mais ficou na memória da Lúcia foi o jeito como Regina se comportava com a comida da menina. Mando, controle, excesso de cuidado, coisa de quem quer ajudar demais, mas parece que escondendo alguma coisa. Ela foi dormir tarde naquela noite, depois de lavar a última panela. Se ajoelhou no pé da cama, como sempre, e rezou. "Deus, se estiver acontecendo alguma coisa errada com essa menina, me mostra. Eu sou só uma faxineira, mas eu tenho coração. Não deixa essa criança pagar por erro de adulto." Eu ouvi a oração dela em silêncio, deitado. E enquanto fechava os olhos, uma sensação estranha misturava raiva pela humilhação que eu tinha passado e medo do que a gente podia acabar descobrindo. Porque uma coisa é limpar o chão da casa de rico. Outra, bem diferente, é limpar a sujeira que alguns ricos tentam esconder. E você, me diz uma coisa. Se você tivesse notado esse tipo de atitude estranha em alguém mexendo com a comida de uma menina doente, você faria o quê? Fingiria que não viu ou começaria a prestar atenção em cada detalhe, como a Lúcia fez? Depois daquele jantar, nada mais na mansão pareceu normal para mim. Antes eu via aquele lugar como um mundo distante, mas organizado. Cada um na sua função, patrão mandando, empregado obedecendo. Depois do que a Lúcia me contou que viu, Regina mexendo perto da comida da Isabela, aquele cuidado exagerado, começou a parecer que por trás de cada porta tinha um segredo. Nos dias seguintes, a casa até parecia mais calma. Não tinha festa, não tinha convidado importante. Mas, por dentro, a coisa estava fervendo. Isabela acordava meio desanimada, tomava café, às vezes empurrava o prato. "Come, Isa", insistia Regina, sentando ao lado dela. "Você precisa se alimentar. Seu pai já está preocupado demais." "Eu não tô com fome, tia." A menina reclamava olhando para o pão. "Toda vez que eu como aqui, eu passo mal." "Isso é coisa da sua cabeça." Regina respondia num tom doce por fora e duro por dentro. "Você fica ouvindo esses médicos, essa gente que só quer encher você de diagnóstico. Come." Lúcia, que ajudava na mesa, fingia não ouvir, mas cada palavra entrava nela como se fosse para ela. Ela começou a reparar em tudo, em cada gesto. Na cozinha, certas coisas começaram a chamar a atenção. Um pote de tempero que no dia anterior estava cheio, de repente aparecia pela metade. Uma latinha que quase ninguém usava, um dia estava no fundo do armário, no outro aparecia à frente. Um copo separado, sempre usado só para Isabela, secando num canto diferente do escorredor.
Dona Marta, a senhora viu que esse potinho aqui está sempre mexido? Lúcia comentou num fim de tarde, apontando para um recipiente pequeno, transparente. Marta olhou rápido, continuando a descascar legumes. Ah, isso aí é coisa da dona Regina? Ela que traz esses complementos, essas vitaminas, essas coisas que a médica falou, eu nem mexo. E ela guarda aqui, escondidinho? Lúcia encostou a mão no pote. Menina, não se mete. Marta cortou, num tom meio ríspido. Aqui é casa de gente importante. Se a irmã do patrão quer fazer do jeito dela, deixa. Faxineira que se mete onde não é chamada, acaba na rua. Aquela frase doeu. Não era só aviso, era ameaça. E eu sabia que por trás do jeito seco da Marta tinha uma coisa: medo de perder espaço. Funcionário antigo olha para o novo com desconfiança. Parece que qualquer passo que a gente dá é ameaça. No nosso quarto à noite, Lúcia desabafava. A Marta não é má, Antônio, mas está acomodada. Tem medo de bater de frente com a Regina, tem medo de perder o emprego. Aí prefere fingir que não vê nada. E você não tem medo? Perguntei, tirando o uniforme. Ela respirou fundo, sentando na beirada da cama. Medo eu tenho, mas mais medo eu tenho de um dia olhar para trás e ver que podia ter ajudado uma menina doente e não fiz nada. Nosso filho se foi porque ninguém correu com a gente. Aqui, se eu puder evitar que outra mãe passe o que eu passei... Ela não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia que o luto dela estava ali, latente, como uma ferida que cicatrizou por cima, mas coça por dentro. Os pequenos detalhes continuavam. Num outro dia, Lúcia reparou que a comida dos outros saía direto da panela para a travessa. Já a da Isabela, às vezes, fazia um caminho extra. Deixa o prato dela aqui, eu arrumo, dizia Regina. Ela pegava o prato pronto, levava até o balcão perto da janela, onde ficava uma bandeja com remédios e vitaminas. Ficava ali alguns instantes de costas. Depois, voltava sorrindo, como se nada demais tivesse acontecido. Uma tarde, depois do almoço, aconteceu de novo. Isabela começou a passar mal. Dor de cabeça, enjoo, fraqueza. Lúcia correu para o quarto dela, levando uma bacia. Respira fundo, meu anjo. Ela dizia, fazendo carinho nas costas da menina. Vai passar. Sempre que eu como aqui, eu fico assim. Isabela murmurou, fechando os olhos. Lá na tia Helena, eu fico tão bem. Essas palavras ecoavam na cabeça da Lúcia. Naquele mesmo dia, mais tarde, eu estava lixando uma porta no corredor quando ouvi duas funcionárias conversando baixo, perto da lavanderia. Eu tô falando, essa nova faxineira aí é muito metida, disse uma. Fica querendo se aproximar da menina, do patrão. Qualquer dia sobe de cargo e a gente dança. E você viu? Vive reparando em tudo na cozinha, respondeu a outra. A Marta mesmo já disse, um dia isso vai dar problema. Eu senti o sangue ferver. Não era a primeira vez que eu via gente pobre tentando puxar o tapete de pobre. Às vezes, a gente acha que só rico humilha, mas tem muito igual que ajuda a empurrar para baixo. Na hora do café da tarde, fui falar com a Lúcia. Estão começando a falar de você, eu avisei, num canto da cozinha. Dizem que você se mete demais, que está querendo crescer. Ela suspirou, sem se assustar. Eu sei. Eu sinto o jeito que falam comigo, as olhadas atravessadas. Mas eu não tô me metendo por ambição, Antônio. Eu tô tentando entender o que tá deixando essa menina assim. Se fosse só doença, os remédios tinham resolvido. Ela abaixou a voz. E tem mais uma coisa. Hoje cedo, quando eu fui limpar a despensa, achei uma caixinha vazia dentro de uma lata de farinha. Caixinha de remédio, da mesma marca que fica na bandeja da Isabela. E você fez o quê? Perguntei, o coração disparando. Guardei na minha cabeça. Ela tocou a própria testa com o dedo. Ainda não é prova, mas é pista. Eu fiquei em silêncio. Por um lado, eu tinha orgulho daquela mulher corajosa, que não se contentava em só limpar e abaixar a cabeça. Por outro, eu temia que essa mesma coragem fosse cobrar um preço alto demais. As coisas ficaram ainda mais tensas quando Roberto, pressionado pela situação da filha, começou a desconfiar de todo mundo. Num fim de tarde, ele entrou na cozinha sem avisar, com o olhar carregado. Eu quero que vocês todos fiquem sabendo de uma coisa, ele disse firme. Se eu descobrir que alguém aqui dentro está fazendo mal para minha filha, seja por erro, por negligência, por inveja, por qualquer motivo,
Eu mando embora sem um centavo de acerto. E se for o caso, coloco a polícia na história. Entenderam? Todo mundo assentiu, em silêncio. Eu nunca tinha visto tanto medo junto. Dona Marta cruzou os braços. As outras funcionárias se entreolharam. Lúcia ficou parada, enxugando um prato como se a vida dependesse daquela toalha. Quando ele saiu, o clima pesou. Tá vendo? Uma das funcionárias cochichou. Depois não diga que eu não avisei. Esse negócio de ficar reparando demais ainda vai dar ruim para alguém. Marta, num misto de defesa e ataque, entrou no coro. Aqui sempre foi tudo certo. Esses problemas começaram depois que gente nova entrou. Eu, hein? Lúcia engoliu seco. Eu vi os olhos dela brilhando, mas ela segurou a lágrima com orgulho. Mais tarde, no nosso quarto, ela desabou. Eles vão acabar virando isso contra a gente, Antônio. Ela falou sentando na cama. Vão dizer que fui eu que mexi onde não devia, que eu que trouxe remédio, que eu que fiz confusão. Eu sentei do lado e peguei na mão dela. Eu tô do seu lado, Lúcia. Doa a quem doer. Se a gente tiver que sair daqui, a gente sai de cabeça erguida. Mas eu só te peço uma coisa. Se você for falar alguma coisa pro Roberto, tenta ter certeza do que vai dizer. Gente como a gente não tem direito de errar a mira. Ela assentiu pensativa. Eu sei. Por isso eu vou observar mais. Só mais um pouco. Deus não mostra as coisas pela metade. Se Ele quer que eu veja, Ele vai me mostrar direitinho. Ela puxou o terço da gaveta, beijou a cruz, fechou os olhos e começou a rezar baixinho. Eu fiquei olhando, perguntando em silêncio se a fé de uma mulher simples era capaz de enfrentar os interesses de uma família inteira rica. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia de que a resposta estava mais perto do que a gente imaginava. E que a próxima crise da Isabela não ia ser só mais uma. Ia ser o ponto de virada de tudo. E você, me diz, no lugar da Lúcia, você continuaria observando em silêncio, esperando a hora certa de agir? Ou já teria ido com tudo falar com o patrão, mesmo correndo o risco de ser acusado e mandado embora? A crise que eu estava esperando, e ao mesmo tempo temendo, veio numa terça-feira de chuva. Desde cedo, o tempo estava esquisito. Céu carregado, vento frio batendo nas janelas da mansão. Sabe aquele dia em que parece que o mundo inteiro acordou de mau humor? Era isso. Eu estava lá fora, ajeitando umas plantas, quando ouvi o grito. Lúcia, rápido! A Isabela! Era a voz da Marta, desesperada. Larguei tudo e corri para dentro. Quando cheguei no corredor, vi Lúcia correndo na minha frente, o avental balançando. A gente entrou no quarto da Isabela quase junto. A menina estava deitada, encolhida, a mão na barriga, suando frio. O rosto mais branco do que nunca. Na mesinha ao lado, o prato com metade do almoço. Eu não tô aguentando. Ela choramingava. Tô tonta, tia Lúcia. Tô com falta de ar. Calma, meu anjo. Respira comigo, Lúcia dizia sentando na beirada da cama. Puxa o ar, solta devagar. Isso. Roberto entrou logo depois, quase atropelando a gente. De novo, Isa? Ele explodiu. O que foi agora? Eu comi e comecei a passar mal, igual sempre. Ela respondeu com a voz fininha. O médico do condomínio foi chamado mais uma vez. A mesma cena de sempre. Pressão, oxigênio, aquele olhar de quem está mais perdido do que a gente. Pode ser reação a algum medicamento? Ele repetiu. Talvez seja o caso de rever a dosagem. Roberto passou a mão no rosto, nervoso. Mas ninguém resolve nada, gritou. Eu pago médico, plano, especialista, remédio caro, e minha filha continua assim. Enquanto isso, Lúcia observava em silêncio. Ela olhava a bandeja com os remédios, olhava para o prato, olhava para a cara da Regina, que tinha aparecido na porta, séria demais. Eu disse que a Isa precisava de acompanhamento psicológico também. Regina comentou num tom de crítica disfarçada. Tem coisa que é da cabeça, Roberto. Não adianta só atolar de remédio. Isabela fechou os olhos, cansada. O médico pediu repouso, hidratação, mais um exame para investigar melhor. O mesmo filme de sempre. Quando o quarto esvaziou, Lúcia saiu de lá com um nó na garganta. Eu fui atrás. Na cozinha, ela encostou as duas mãos na pia, como se estivesse tentando se segurar para não desabar. Antônio, ela falou com a voz baixa. Ela piora sempre depois de comer aqui. Sempre. Quando come lá no interior, não passa mal desse jeito. Tem alguma coisa, eu sinto.
Eu sei, Lúcia, respondi, tentando manter a calma. Mas a gente precisa de mais do que sentimento. Precisa enxergar o que é. Ela respirou fundo. Então eu vou achar. A partir desse dia, a Lúcia mudou de postura. Continuava trabalhando igual, lavando o banheiro, limpando o chão, passando pano, mas os olhos estavam sempre atentos. Ela acordava mais cedo para ver quem chegava na cozinha primeiro. Dormia mais tarde, esperando todo mundo sair para fechar tudo. Você está se matando desse jeito, eu reclamava à noite. Vai acabar ficando doente também. Eu já sei o que é dor, Antônio, ela respondeu. O que eu não sei é ficar de braços cruzados vendo outra criança sofrer. Ela falava do jeito que só uma mãe que perdeu um filho fala. Não era curiosidade, era ferida aberta. Uns dias depois, veio o tal momento do frasco. Era fim de manhã. A casa estava relativamente calma. Isabela tinha tomado café, estava deitada, vendo televisão, sem muita disposição, mas pelo menos sem crise naquele instante. Marta pediu para Lúcia dar uma geral na despensa, porque a patroa tinha reclamado de bagunça. A despensa era um quartinho estreito, com prateleiras de cima a baixo. Tinha de tudo: latas, pacotes, vidros, caixas, temperos, coisas que eu nem sabia pronunciar o nome. Lúcia entrou com um banquinho, um pano e um saco de lixo. Ela começou lá de cima, tirando tudo da prateleira, passando pano, organizando. Lata de milho, ervilha, leite condensado, farinha, latas importadas que a gente só via ali. Cada item voltando para o lugar, com aquele capricho que só quem cuida do que é dos outros como se fosse seu sabe ter. Até que numa das prateleiras mais altas, ela pegou uma lata de achocolatado grande, pesada. Na hora, achou estranho. A superfície estava com pó, como se ninguém encostasse ali fazia tempo. Ué, ninguém usa isso? Ela murmurou sozinha. Quando sacudiu a lata, fez um barulho diferente, como se tivesse algo solto lá dentro, além do pó. Lúcia franziu a testa. Será que está estragado? Pensou alto. Ela pegou o abridor de lata, abriu com cuidado. A lata estava meio cheia de pó escuro, normal. Mas, enfiado mesmo no meio, tinha um pacote plástico pequeno, embrulhado, quase colado na lateral, como se tivesse sido escondido ali. O coração dela disparou. Ela puxou o pacote com a ponta dos dedos. Era uma caixinha de remédio, amassada, com a bula dobrada. E dentro da caixinha, um frasco quase igual ao que ela tinha visto na bandeja da Isabela, só que esse tinha resquício de pó grudado. Naquele momento, Lúcia contou depois. A imagem que veio na cabeça dela não foi a da mansão. Foi a do corredor de hospital onde ela perdeu nosso filho. Lembrou da sensação de impotência, da espera, da falta de cuidado. E ali, com aquele frasco na mão, ela sentiu um arrepio. Ali, ao contrário, podia estar acontecendo o exagero de cuidado, ou o uso errado dele. Ela fechou a lata, embrulhou a caixinha num pano e saiu da despensa com o coração batendo na boca. Me encontrou perto da área de serviço, arrumando umas ferramentas. Antônio chamou, num fio de voz. Entra aqui no quartinho 1 minutinho. Eu estranhei. Quando a Lúcia chamava daquele jeito, era coisa séria. A gente entrou no quartinho de material de limpeza, fechou a porta. Ela tirou o pano de dentro do avental, abriu e me mostrou a caixinha. Olha o que eu achei escondido dentro de uma lata, na despensa. Eu peguei a caixa. Era de um remédio forte, desses que a gente sabe que não se toma à toa. No fundo, o frasco com resto de pó. Você tem certeza que estava escondido? Perguntei. Antônio estava dentro da lata, enfiado no meio do achocolatado, quase colado na lateral. Se fosse coisa normal, estava na bandeja com os outros remédios da menina. Por que esconder? Eu senti um gelo subir pela espinha. Isso é coisa de envenenamento, Lúcia. Falei, quase sem querer. É isso que a gente vê em reportagem, em filme. Ela me cortou firme. Eu não vou sair falando que é envenenamento sem ter certeza. Mas que tem alguém mexendo com remédio escondido, tem. E que isso pode estar indo para a comida da Isa? Pode. Na mesma hora, o medo bateu forte. E se acham isso com você? Eu falei baixando a voz. E se dizem que foi você que colocou lá? Já estão desconfiando de você, já estão falando... Você sabe como é. Na dúvida, a culpa sempre cai nas costas do pobre. Ela respirou fundo, os olhos marejando, mas firmes.
Eu já pensei nisso, Antônio. Olhou bem dentro dos meus olhos. Mas me diz, e se eu fizer de conta que não vi? E se amanhã essa menina piorar de vez, se acontecer algo pior? Eu vou conseguir dormir? Eu vou conseguir rezar, sabendo que vi um frasco escondido e me calei? Eu não tinha resposta, porque no fundo eu sabia. A Lúcia não era só faxineira ali. Ela tinha assumido no coração dela um papel de proteção com aquela menina. Era a mãe que perdeu um filho e encontrou sem querer outra filha para cuidar. Então o que você pretende fazer? Perguntei. Ela apertou o frasco entre os dedos. Primeiro, eu vou observar mais ainda. Agora eu sei que tem algo a mais escondido. Vou prestar atenção em quem entra naquela despensa, em quem mexe na lata, em quem tem a chave daquele armário. E num segundo momento, respirou fundo. A gente vai ter que achar um jeito de mostrar isso pro Roberto. Mas não pode ser de qualquer jeito. Senão, viram tudo contra a gente. Eu encostei na parede, sentindo o peso daquela decisão em cima da gente. Ali, num quartinho de material de limpeza, com cheiro de desinfetante e pano molhado, 2 pobres estavam diante de algo que podia mudar o destino de uma família rica inteira. E, de quebra, acabar com a nossa vida de vez. Eu olhei para Lúcia com o frasco na mão e percebi. Às vezes, a coragem que Deus pede da gente não é a de enfrentar ladrão na rua. É a de falar a verdade, onde todo mundo prefere viver de mentira. E você, sinceramente, se tivesse encontrado esse frasco escondido na despensa de uma casa onde a filha do patrão vive doente, você guardaria para si, fingindo que nada viu? Ou arriscaria tudo para tentar descobrir a verdade? Depois que a Lúcia me mostrou aquele frasco escondido na lata de achocolatado, nada mais na despensa, na cozinha, na casa inteira parecia inocente. Aquilo ficou martelando na minha cabeça como um sino de igreja em dia de festa, só que em vez de alegria, trazia aperto no peito. Naquela mesma noite, deitado na nossa cama simples, eu não conseguia dormir. Lúcia também não. A chuva batia no telhado lá fora, e a gente ficava olhando para o escuro, cada um com seus pensamentos. Antônio, ela quebrou o silêncio. Se a gente chegar para o Roberto com esse frasco na mão, ele vai acreditar em quem? Na faxineira ou na irmã dele? Eu sabia a resposta, mas doeu dizer. Na irmã, sempre. Ela suspirou fundo. Então não adianta só achar. A gente precisa ver. Precisa entender como isso está indo parar na comida da Isa. A gente precisa de certeza. Virou de lado, me encarando. Vamos fazer um teste. Que teste, Lúcia? Amanhã eu vou colocar esse frasco de volta na lata, do jeitinho que estava. E vou ficar de olho em quem entra na despensa, em quem mexe. Se for coisa inocente, tudo bem. Mas se não for, Deus vai mostrar. Eu pensei em tudo que podia dar errado. Pensei em alguém ver ela com o frasco, em acusarem ela de ter colocado aquilo ali, em falarem que a ideia foi nossa. Mas também pensei na Isabela encolhida na cama, suando frio. Tá bom, respondi. A gente faz do seu jeito. Mas a partir de agora, cada passo que a gente der tem que ser calculado. E qualquer coisa estranha você fala comigo na hora. Não carrega isso sozinha. No dia seguinte, antes de todo mundo chegar na cozinha, Lúcia foi para a despensa. Eu fui atrás, fingindo que estava pegando vassoura, produto de limpeza, qualquer coisa. Ela abriu a lata com cuidado, colocou a caixinha e o frasco de volta no lugar, exatamente onde tinha encontrado. Até ajeitou o pó por cima, para parecer que ninguém tinha mexido ali. Pronto, murmurou. Agora vamos ver quem é que vem buscar isso aqui. A partir daí, começou uma vigília silenciosa. Lúcia arrastou o trabalho dela para perto da cozinha. Quando não estava limpando o banheiro, arrumava armário, dobrava pano, mas sempre dando um jeito de passar pelo corredor da despensa. Eu, por minha vez, comecei a usar qualquer desculpa para ir até a área de serviço, pegar ferramenta, arrumar porta, só para poder, de canto de olho, ver quem se aproximava daquele quartinho. No primeiro dia, nada demais. Marta entrou, pegou um pacote de arroz, saiu. Uma das funcionárias pegou açúcar, óleo, tudo normal. Mais à tarde, uma cena chamou a atenção da Lúcia. Ela estava na pia, lavando louça do almoço, quando viu Regina atravessando a cozinha com pressa. Marta, eu vou pegar umas coisas na despensa, tá? Avisou, sem esperar resposta.
Lúcia continuou lavando, mas o olho acompanhou. Regina entrou, fechou a porta pela metade. Ficou lá dentro mais tempo do que alguém que só vai pegar uma lata de ervilha. Quando saiu, não trazia nada na mão. Ué, não pegou nada? Lúcia pensou, sem falar. Pouco depois, no café da tarde, apareceu um sachezinho diferente na bandeja da Isabela, daqueles que ninguém tinha visto antes. É suplemento novo, explicou Regina quando Marta perguntou. A médica recomendou. É para misturar na comidinha dela. Lúcia me contou isso no nosso quarto, com o senho franzido. Antônio, ela entrou na despensa de mão vazia e saiu de mão vazia. Mas depois apareceu suplemento novo, remédio novo, tudo recomendado. Isso não tá me cheirando bem. E você viu ela mexer na lata? Perguntei. Não, eu só vi ela entrar, por isso eu tô quieta. Ainda é pouco para acusar, mas o rastro tá indo na mesma direção. No dia seguinte, repetição de padrão. Manhã tranquila, Isabela razoavelmente bem. Almoço com cardápio controlado. Regina mais uma vez se aproximando da cozinha na hora de servir. Deixa que o da Isa eu preparo, falou como sempre. Vocês cuidam dos demais. Lúcia, com um pano na mão, fingiu que estava enxugando a bancada perto da porta. Por um pequeno espaço no vão, deu para ver Regina se aproximando da bandeja de remédios, mexendo em alguma coisa e depois pegando o prato da menina. Se eu der mais um passo, ela vai perceber que tô olhando. Lúcia pensou. Naquela tarde, crise de novo. E eu percebi algo mais. Não era só o corpo da Isabela que piorava. O emocional também. Ela começou a ficar mais irritada, mais triste, reclamando de tudo, chorando por pouco. À noite, a gente se reuniu de novo no nosso quartinho. A coisa tá clara para mim, Antônio, Lúcia falou, firme. Alguém tá passando dos limites com esse remédio. Nem que seja só aumentando dose por conta própria, isso é crime. E para mim, esse alguém é a Regina. Mas para eles, ainda é só sua palavra, eu lembrei. Palpite de faxineira contra a irmã do patrão. Você sabe quem ganha essa briga, né? Ela baixou a cabeça. Eu sei. Por isso eu tô tentando achar mais. Um dia ainda me pegam com algo mais concreto. Mal ela falou isso e o concreto veio, só que de um jeito que a gente não esperava. Nos dias seguintes, o clima na casa ficou mais pesado. Eu vi a Regina olhando diferente para Lúcia, como quem sente que está sendo observada. Uma vez, pegou minha mulher de surpresa na despensa. Você anda muito interessada aqui dentro, né, Lúcia? Falou, encostando-se à porta, braços cruzados. Lúcia gelou, mas manteve a calma. Só arrumando, dona Regina. Tava uma bagunça. Tô colocando tudo no lugar. Regina deu um sorriso que não chegou nos olhos. Mas às vezes, quem mexe demais onde não deve, acaba achando coisa que não queria. E depois, não sabe como sair da história. Lúcia me contou e eu senti a ameaça por trás daquela fala. Ela sabe que eu vi alguma coisa, Antônio. Minha esposa disse aflita. Ou pelo menos desconfia que eu tô ligados nos passos dela. Então agora é redobrar cuidado, respondi. Talvez seja a hora da gente pensar num jeito de falar com o Roberto sem parecer ataque a ela. Tipo, levantar uma dúvida, sugerir rever remédios. Lúcia concordou pensativa. Amanhã eu tento. Peço 5 minutos com ele, na humildade. Não vou acusar ninguém. Vou falar da minha intuição de mãe, da diferença entre o interior e aqui e ver se Deus faz o resto. Mas no dia seguinte, cada tentativa dela de falar a sós com o Roberto era interrompida. Quando ela chegava perto da porta do escritório, Regina já aparecia. Ele tá ocupado, Lúcia. Depois você fala. Depois, que nunca chegava. Ou então ele saía atrasado falando no celular, sem nem perceber a mão da Lúcia meio levantada, pedindo licença. Enquanto isso, as fofocas entre os funcionários aumentavam. Um dia, ouvi 2 falando na copa. A Lúcia tá se achando demais, agora quer dar palpite até na saúde da menina. Daqui a pouco vai dizer que é médica. A outra respondeu rindo. Se o patrão descobre que ela anda desconfiando de coisa, vai sobrar só para ela. Essas palavras não eram ditas à toa. A gente sabe quando alguém tá plantando veneno com a boca. E em casa de rico, língua de pobre também mata a reputação. Eu comecei a perceber que tinha algo maior se formando. Uma movimentação silenciosa. Um clima de vamos achar um culpado no ar. E como sempre, quem estava no alvo era quem tinha menos defesa.
Um fim de tarde, voltando da garagem, eu passei pelo corredor e vi Regina parada na porta da área de serviço, olhando a bolsa da Lúcia em cima de uma cadeira. Não mexeu, só olhou. Mas o jeito que ela olhava, como quem mede, calcula, planeja. Naquele instante, um arrepio me subiu pela nuca. A sensação que eu tive foi clara. Se a Lúcia tinha resolvido testar a Regina, agora era a Regina que ia testar a nossa resistência. Eu ainda não sabia como, nem quando. Só sabia que quando gente poderosa se sente ameaçada, não enfrenta com palavra aberta, enfrenta com armação. E eu te falo uma coisa, do fundo do coração. Quando você começa a mexer num vespeiro, mesmo por um bom motivo, tem que estar pronto para picada. E você, no meu lugar, teria continuado indo até o fim nessa história. Mesmo percebendo que a pessoa que você desconfia começou a olhar para sua família como ameaça, ou teria recuado para tentar se proteger, fingindo que nada viu? Depois daquele dia em que eu vi a Regina parada, encarando a bolsa da Lúcia na área de serviço, eu senti aqui dentro que alguma coisa ruim estava sendo preparada. Foi como se Deus tivesse cochichado no meu ouvido. Abre o olho, Antônio. Os dias seguintes foram estranhos. A casa não estava em clima de festa, mas também não era só rotina. Era aquele silêncio pesado, de gente que não fala o que pensa, só age por trás. Isabela continuava na montanha-russa dela. Um dia um pouco melhor, no outro dia caída, sem forças. O rosto dela tinha virado cenário de hospital. Pálido, olheira funda, o sorriso rareando. E a gente ali, remando contra uma correnteza que não tinha sido a gente que criou. Lúcia ficava dividida. De um lado, a vontade de proteger a menina, de ir com tudo até o Roberto e falar: olha, tem coisa errada com remédio e comida aqui dentro. Do outro, o medo de virar a culpada de tudo. Antônio, ela me disse uma noite sentada na beira da cama, mexendo no terço, eu sinto que a corda tá para estourar. E você sabe, quando estoura, nunca arrebenta pro lado mais forte. Eu sei, respondi. Por isso, qualquer passo que você der agora, eu tô contigo. Mas a gente tem que estar preparado para o pior. Ela levantou os olhos marejados. E qual é o pior para você? Ver você ser humilhada na frente de todo mundo, falei, engolindo seco. E ainda levar a fama do que não fez. Mal eu sabia que esse pior já tinha data marcada. Numa manhã de sexta-feira, a mansão estava num ritmo mais agitado. Isabela ia fazer mais uma bateria de exames, daqueles que o médico fala, agora vai esclarecer tudo. Roberto estava nervoso, andando para lá e para cá, falando no telefone. Regina, mais colada nele do que nunca. Lúcia acordou cedo, como sempre. Foi para a despensa dar uma olhada na tal lata de achocolatado. Quando abriu, o frasco não estava mais lá. Sumiu, ela sussurrou, sentindo o sangue gelar. Veio correndo até mim no quintal. Antônio, o frasco desapareceu. Como assim desapareceu? Perguntei, na hora. Eu deixei do mesmo jeito que estava. Hoje cedo, fui olhar. Não tem mais nada lá dentro. Nem caixinha, nem frasco. Eu senti um negócio ruim no estômago. Era como se eu tivesse visto o primeiro dominó cair. Lúcia, falei devagar. Isso pode ter dois significados. Ou alguém viu que você mexeu e se livrou da prova, ou está preparando alguma coisa com aquilo. Ela me encarou com medo. E se essa alguma coisa for contra a gente? Eu não tive tempo de responder, porque mais uma vez a casa foi cortada por grito. Lúcia, era a dona Marta da cozinha. Vem me ajudar com a louça do almoço, mulher. Isso aqui tá acumulando. Lúcia respirou fundo, guardou o pânico no bolso junto com o pano de prato e voltou para dentro. Eu fiquei ali, com a enxada na mão, mas a cabeça longe do jardim. A sensação era de que a gente estava num tabuleiro onde as peças grandes já tinham decidido nosso destino. O almoço foi preparado como sempre, com todos os cuidados que Marta dizia ter. Na hora de servir, a mesma cena. Prato da família, prato de convidados nenhum, porque não tinha, prato da Isabela separado. Eu levo o dela, Regina falou se adiantando, sorrindo demais. Quero garantir que ela coma direitinho. Lúcia observava com aquele aperto no peito. Eu, de longe, fingindo estar mais preocupado com a garagem, mas vendo tudo pela porta entreaberta. O mundo da gente se resume a isso. Olhar de canto de olho, porque de frente nem sempre é permitido. Isabela sentou-se à mesa, meio sem apetite.
mas tentando agradar o pai. Só um pouquinho, filha, disse Roberto, passando a mão no cabelo dela. Você precisa ficar forte. Ela comeu umas garfadas devagar. Regina acompanhava cada movimento, como quem observa um experimento. Eu lembro da imagem dela com os olhos fixos no prato da menina. Aquilo me arrepiou. Depois do almoço, fui levar um lixo para a área externa. No caminho, passei pela área de serviço e vi a bolsa da Lúcia em cima da cadeira, aberta. Estranhei. Ela nunca deixa a bolsa aberta, pensei. Me aproximei, mas na mesma hora ouvi um barulho de passo atrás de mim. Quando virei, era Regina. Antônio, o Roberto tá te chamando lá na garagem, ela disse, seca. Parece que tem problema com um dos carros. Olhei para a bolsa, olhei para ela. Tudo bem, tô indo. Saí com o coração acelerado. A garagem ficava longe dali. Quando cheguei lá, não tinha Roberto nenhum. Tinha só um dos seguranças. O senhor Roberto? Perguntei. Não tá aqui, não. O cara respondeu. Deve ter sido mal entendido. Mal entendido? Eu não sou burro. Na hora eu entendi que aquilo tinha sido só para me tirar dali. Voltei quase correndo, mas antes que chegasse na área de serviço, ouvi o grito. O que é isso aqui? Era a voz da Regina, alta, teatral. Meu coração disparou. Corri para o lado da sala. Quando entrei, a cena já estava montada. Lúcia estava perto da porta, assustada. Roberto, vermelho, segurando um frasco na mão. Regina, com a outra mão ainda dentro da bolsa da minha mulher. Eu abri a bolsa dela porque achei estranho o jeito como ela anda perto da minha sobrinha. Regina dizia escandalosa. E olha o que eu encontrei. O frasco, o mesmo frasco, agora cheio, como se estivesse pronto para uso. Naquele segundo, eu entendi tudo. O sumiço da lata, a bolsa aberta, a ida à garagem. Uma armação bonitinha, daquelas que nem roteirista de filme escreve. Só que era vida real. E a vítima era a minha mulher. Isso não é meu, Lúcia falou chorando. Eu juro por Deus, seu Roberto, isso não é meu. Eu nunca vi esse frasco na minha vida. Ah, viu sim, Regina retrucou. Viu quando mexeu na despensa, quando começou a rondar a cozinha, quando ficou curiosa demais com a comida da Isa. Eu vi, Lúcia. Eu vi você sempre por perto. Dona Marta entrou na dança com a voz trêmula, mas alinhada com a acusação. Seu Roberto, eu não queria falar nada, mas a Lúcia anda mesmo reparando demais na comida. Vive perguntando de remédio, de dose. Eu achei estranho. Eu tentei intervir. Seu Roberto, isso tá muito mal explicado. Falei, me aproximando. Ontem mesmo eu vi... Ele me cortou, estourando. Chega, Antônio! Gritou. Você acha que eu sou idiota? Minha filha tá doente entrando e saindo de hospital e agora vocês querem me dizer que esse frasco apareceu por mágica na bolsa da sua mulher? Isabela, pálida, estava sentada no sofá, encolhida, sem entender direito, mas já com o olhar de medo. Tia Lúcia não faria isso. Ela murmurou com a voz fraca. Pai, ela não faria isso. Roberto passou a mão no rosto, nervoso, dividido por um segundo. Mas bastou Regina se aproximar, colocar a mão no braço dele. Você vai arriscar a vida da sua filha por conta de 2 funcionários que chegaram aqui tem poucos meses? Ela sussurrou, alto o bastante para todo mundo ouvir. Quem você conhece há mais tempo, Roberto? Eu e a Marta? Ou eles? Naquela hora, eu vi a balança pender. Não era só frasco, não era só remédio. Era história, era confiança, era classe social. Era o peso de anos de convivência contra semanas de tentativa de fazer o certo. Vocês estão demitidos. Os 2, Roberto disse enfim com a voz dura. Saem da minha casa agora. E se eu descobrir que a minha filha tá assim por causa de vocês, eu chamo a polícia. Lúcia desabou num choro que eu não desejo para ninguém. Eu tô sendo injustiçada. Repetia, quase sem ar. Eu tô sendo injustiçada. Eu abracei a bolsa dela, peguei nossas coisas e a gente saiu sob o olhar de desprezo de uns, de medo de outros, e de silêncio de quem sabia que tinha algo errado, mas não tinha coragem de falar. Antes de cruzar o portão, olhei para trás. Vi Isabela na janela do andar de cima, encostada no vidro, com os olhos cheios de lágrima. Ela levantou a mão, num gesto de adeus que rasgou meu coração. Aquele portão se fechou atrás da gente como se fosse uma sentença. A gente voltou a ser só o que muitos sempre acharam que a gente era.
pobre descartável. Mas a verdade continuava lá dentro daquela casa. E por mais que tentassem esconder, uma hora ela ia começar a incomodar. E você, me diz com sinceridade, se fosse acusado injustamente desse jeito, sem poder se defender, você teria engolido em seco e ido embora, ou partiria para cima, mesmo sabendo que, em briga de pobre com rico, quase sempre quem apanha mais é o lado mais fraco. Voltar para o nosso bairro depois de tudo que aconteceu na mansão foi como voltar do enterro de alguém muito querido. A gente vinha dentro do ônibus, eu e a Lúcia, em silêncio, cada um abraçado na própria dor. Ela segurava a bolsa no colo como se ali dentro estivesse a reputação dela, rasgada, tentando ser costurada de novo. Eu olhava pela janela, vendo os prédios chiques darem lugar aos barracos, às lojinhas, aos fios enrolados nos postes. Era o nosso mundo de volta, só que dessa vez a gente voltou mais machucado. Quando descemos do ônibus, teve aquela velha cena de sempre, vizinho na porta, cadeira na calçada, gente com olhar curioso. Ué, já tão de volta? Perguntou Dona Cida, a vizinha fofoqueira, com aquele meio sorriso que nunca sabe se é de pena ou de satisfação. Deu problema lá, respondi, seco. Lúcia abaixou a cabeça, apertando o terço dentro da bolsa. Eu sabia que, se ela abrisse a boca ali, ia desabar. Entramos em casa, mesma cozinha apertada, mesma mesa simples, mesmas contas grudadas na geladeira. Só que agora tinha um peso a mais. O de ter sido jogado para fora como se a gente fosse lixo. E ainda com a fama de que a minha mulher tinha tentado envenenar uma menina. Antônio, Lúcia chorou encostando na pia. Eu nunca senti uma injustiça tão grande na minha vida. Nem quando nosso filho se foi. Eu abracei ela forte. Eu sei, meu amor, eu sei. Naquele dia, a gente quase nem comeu. A fome era outra. Era fome de explicação, de justiça, de ouvir alguém dizer, eu acredito em vocês. No dia seguinte, fui no mercadinho do seu Jorge tentar comprar alguma coisa fiado, porque o pouquinho que a gente tinha guardado ia só para as contas básicas. Ô, Antônio, ele coçou a cabeça. Eu ajudo no que puder, mas você tá sem trabalho de novo, né? Fica difícil para mim também. Eu vou arrumar outro serviço, seu Jorge, prometi. Só preciso de uns dias. Ele suspirou. Tá bom, leva esse arroz, esse feijão aqui, depois a gente acerta. Eu saí de lá com 2 sacolas na mão e um mundo nas costas. Lúcia, por sua vez, foi buscar consolo onde ela sempre buscou, na igreja. No fim da tarde, a igrejinha do bairro estava aberta. Eu fui com ela. Ela entrou, ajoelhou no banco de madeira, acendeu uma vela para Nossa Senhora e começou a rezar de um jeito que eu nunca tinha visto. Mãe, ela sussurrava, olhando para a imagem. A senhora sabe que eu nunca faria mal para uma criança. A senhora viu quando eu perdi meu filho. Não deixa outra mãe passar o que eu passei. Se tem alguma verdade escondida lá naquela casa, faz aparecer. Nem que seja para me limpar, nem que seja para salvar aquela menina. Eu fiquei sentado atrás, olhando. Naquele momento, eu entendi por que tanta coisa não tinha derrubado a gente de vez. Não era força minha, não. Era fé dela. Os dias foram passando. Eu tentando o bico aqui e ali, fazendo um serviço de pintura, outro de descarga de caminhão. Lúcia lavando roupa para a vizinha, ajudando uma senhora acamada. A gente ia se virando como dava, mas mesmo ocupada, Lúcia não conseguia tirar a Isabela da cabeça. Toda noite eu sonho com ela, Antônio, ela dizia. Às vezes eu vejo a Isa chamando tia Lúcia. Às vezes eu vejo ela no hospital, cheia de fio, perguntando por mim. Eu acordo com o coração apertado. Eu também pensava. Por mais que eu estivesse com raiva do Roberto, do jeito que ele humilhou a gente, eu não era cego para a dor de pai. Eu já tinha perdido um filho. Eu sabia o que era olhar para uma cama vazia. O que eu vou te contar agora eu só fui saber depois, quando tudo veio à tona. Mas vou te dizer do jeito que eu imagino a cabeça do Roberto, porque ele mesmo me contou, com a voz embargada, mais tarde. Depois que a gente saiu, a casa não voltou ao normal como eles esperavam. Isabela teve alguns dias um pouco melhores, talvez pela calma depois da confusão, talvez por sorte, mas as crises voltaram. E aí começaram os detalhes a cutucar a consciência dele. Teve uma ligação da farmácia, por exemplo.
A atendente perguntou se ele confirmava uma compra grande de remédios controlados no CPF dele, uns que iam além da quantidade receitada. Mas eu não autorizei isso tudo, não, ele teria dito. A moça do outro lado da linha explicou que quem costumava buscar era uma parente dele, a irmã, e que sempre dizia que a médica tinha aumentado a dose. Aquilo acendeu uma luz vermelha na cabeça dele. Pouco depois, a escola da Isabela mandou um relatório. Notaram que, em alguns dias específicos, a menina parecia sedada demais, sonolenta, com dificuldade de se concentrar. Em outros, estava normal. Tem alguma mudança de medicação nesses dias? A coordenadora teria perguntado. Roberto começou a puxar pela memória. Lembrou das idas da Regina à cozinha, do jeito que ela falava de manter a Isa tranquila, das vezes em que dizia que adolescente hoje é tudo exagerado, precisa é de calmante. Ele também passou a reparar em coisas que antes ignorava. Um dia, chegou mais cedo em casa e viu, de longe, a irmã mexendo na bandeja de remédios, sozinha, sem a presença de enfermeira nem de médico. "O que você está fazendo aí, Regina?" perguntou. "Organizando os horários da Isa." Ela respondeu rápida. "Você vive ocupado, alguém tem que cuidar disso." Parecia a resposta normal, mas o coração dele já não aceitava tão fácil. É assim mesmo. Quando a consciência começa a trabalhar, qualquer coisinha vira pista. E por fim, teve a tal das câmeras. A mansão tinha câmera em tudo quanto é canto, por segurança. O sistema era mais para monitorar a área externa, mas alguns pontos internos também tinham, como a entrada da cozinha, o corredor da despensa. Numa madrugada em que não conseguia dormir, Roberto, com a cabeça cheia, resolveu rever algumas gravações. Não sei se foi culpa, intuição ou desespero. Só sei que ele foi. E ali, naquelas imagens, ele começou a ver o que não tinha visto antes. Viu a Lúcia entrando e saindo da despensa no dia em que decidiu arrumar tudo. Viu a preocupação no rosto dela quando falava com Marta. Viu em seguida a Regina entrando lá também, num horário em que não havia motivo para isso. Viu a irmã olhando ao redor, mexendo em coisas, saindo sem nada nas mãos. Em outro dia, viu a cena que foi a chave, a tal sexta-feira da armação. A câmera pegava um pedaço da área de serviço. Deu para ver Regina se aproximando da bolsa da Lúcia, olhando para os lados, abrindo a bolsa rapidamente e colocando alguma coisa lá dentro. Quando ele me contou isso, disse que pausou o vídeo nessa hora e ficou um tempo encarando a tela, sem respirar. "Naquela noite, Antônio", ele falou, "eu percebi que, com medo de ver minha filha sofrer, eu tinha sido cego. E na minha cegueira, joguei a culpa em quem estava tentando ajudar." A consciência dele começou a pesar. Lembrou das palavras da Lúcia. "Ela piora aqui depois de comer. Lá no interior, comendo simples, melhora." Lembrou das tentativas dela de chegar perto dele para falar, dos olhos aflitos dela. Lembrou da gente saindo pelo portão, carregando a fama de criminosos. A culpa é um negócio que não aparece em exame de sangue, mas corrói por dentro. Quanto mais ele juntava as peças, mais pesado ficava. Até que veio o empurrão final. Numa tarde, Isabela teve outra crise. Não tão forte quanto as anteriores, mas o suficiente para deixá-la muito abalada. Depois que melhorou um pouco, já deitada com o soro no braço, ela segurou a mão do pai e falou: "Pai, por que você mandou a tia Lúcia embora?" Ele tentou escapar. "Era melhor assim, filha." Ela estava confundindo as coisas. Isabela balançou a cabeça com os olhos cheios de lágrima. "Eu me sentia segura com ela aqui. A tia Lúcia cuidava de mim de um jeito que ninguém cuida. Quando ela foi embora, eu fiquei com medo. Medo de ficar sozinha com essa doença. Medo de ficar só com remédio, remédio, remédio." Ele engoliu seco. A menina continuou: "Eu sei que eu não sou fácil, que eu reclamo, mas eu juro que eu não estou inventando. Eu sinto que tem alguma coisa errada, pai. E a única pessoa que acreditou em mim, você mandou embora." A única pessoa que acreditou em mim, bateu nele como tapa. Naquela noite, o Roberto não dormiu. Ele mesmo contou depois. Ficou andando de um lado para o outro, revendo as imagens, lembrando das conversas, vendo a irmã com outros olhos. Quando o dia amanheceu, pela primeira vez desde que eu o conheci,
Ele tomou uma decisão que não envolvia dinheiro, nem negócio, nem status. Envolvia pedir perdão. Ele pegou o carro, mas não o importado chamativo. Pegou um mais simples, desceu o morro, atravessou a cidade e veio parar na nossa quebrada. Parou na frente do nosso bairro, estranho naquele cenário. Eu estava em casa tentando arrumar uma lista de bicos para fazer, quando ouvi baterem no portão. 3 batidas firmes, diferentes das de vizinho. "Antônio, vê quem é?" Lúcia gritou da cozinha, lavando louça. Fui até o portão, enxugando a mão na bermuda. Quando abri, levei um choque. Era o Roberto, de camisa simples, sem aquele ar de dono do mundo. Olhos fundos, rosto cansado. Parecia outro homem. "A gente pode conversar?" Ele perguntou com uma humildade que eu nunca tinha visto. Naquele momento, eu senti que alguma coisa grande estava para acontecer. Não era só sobre emprego, nem sobre mansão. Era sobre verdade, sobre reparar o que dava para reparar, sobre juntar 2 mundos que sempre se olharam com distância. E você, no meu lugar, abriria a porta do seu coração para um homem que te humilhou e te jogou na rua? Ou fecharia o portão na cara dele, dizendo que agora é ele quem tem que provar que mudou? Quando eu vi o Roberto parado no meu portão, num fim de manhã qualquer, eu confesso que meu primeiro impulso foi fechar a cara. A imagem dele gritando com a Lúcia, chamando a gente de criminoso, ainda estava viva demais na minha memória. "A gente pode conversar?" Ele repetiu, com a voz mais baixa do que eu já tinha ouvido. Eu respirei fundo, olhei para dentro de casa. Lúcia tinha parado na porta da cozinha, com o pano de prato na mão. Quando viu quem era, ficou branca. "Antônio, é ele?" Ela perguntou num fio de voz. "É", respondi. "Entra, seu Roberto." Ele entrou devagar, como se estivesse pisando em território desconhecido. E, de certo modo, estava mesmo. Ali não tinha mármore, não tinha lustre, não tinha segurança na porta. Tinha azulejo rachado, mesa simples, cheirinho de café passado e uma dignidade que dinheiro nenhum compra. "Eu não vou tomar muito o tempo de vocês." Ele começou, sentando na cadeira que eu puxei. Eu precisava vir aqui." Lúcia ficou de pé, encostada na pia. Eu sentei de frente para ele. O silêncio pesou por alguns segundos. Eu revi as câmeras da mansão. Ele disparou. Muitas vezes. E eu vi coisas que eu não tinha visto antes. Ele tirou o celular do bolso, abriu um vídeo, colocou em cima da mesa, virado para a gente. Era a área de serviço, a bolsa da Lúcia na cadeira. A gente viu com o coração na boca a cena se desenrolar. Regina se aproximando, olhando para os lados, abrindo a bolsa e enfiando alguma coisa lá dentro. Depois fechando, ajeitando, saindo como se nada tivesse acontecido. Lúcia levou a mão à boca. "Meu Deus", sussurrou. "O senhor tá vendo que não fui eu?" "Eu tô vendo", ele respondeu, com os olhos marejados. "E eu também vi outras coisas. Vi você entrando na despensa para arrumar, vi sua preocupação, vi a Regina mexendo onde não tinha por que mexer. Vi ligação da farmácia, relatório da escola. Eu demorei, mas juntei as peças." Ele respirou fundo, encarando a gente como quem finalmente encara o próprio erro. "Eu vim aqui pedir perdão." A voz falhou. "Eu acusei vocês sem prova, deixei minha filha ter medo de quem queria protegê-la, joguei vocês na rua como se fossem lixo. Eu estava cego de preocupação, de orgulho e também de preconceito. Eu achei mais fácil acreditar na voz de quem eu conhecia há anos do que na intuição de uma faxineira." A palavra bateu forte, mas dessa vez de outro jeito. Lúcia chorava em silêncio. Eu sentia um misto de alívio e revolta. Alívio por ver a verdade aparecendo. Revolta por ter demorado tanto. "E a Isabela?" Lúcia perguntou, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. "Como ela tá?" "Tá melhor", ele respondeu. Depois que eu vi tudo isso, tirei os remédios extras, levei a outro médico, expliquei a situação. A Regina, ele engoliu seco. Tá afastada da casa. Tá começando um tratamento também. Ela passou dos limites. Disse que só queria manter a Isa mais calma, com medo de decisões minhas sobre a empresa, sobre a vida, mas isso não justifica nada. Eu ouvi aquilo com o coração apertado. Era maldade? Era doença?
Era tudo junto? A vida não é simples, mas para mim, uma coisa estava clara. Quem pagou a conta foi a menina e a gente. Eu não posso voltar atrás no que já fiz, ele continuou. Mas eu posso tentar consertar, pelo menos em parte. Eu queria pedir 2 coisas para vocês. Ele nos olhou, um de cada vez. Primeiro, que vocês me perdoem. Não como patrão, mas como pai desesperado que errou feio. E segundo, que vocês voltem lá comigo. A Isa pergunta da Lúcia todos os dias. E eu quero que todo mundo naquela casa escute da minha boca quem realmente estava falando a verdade. Lúcia me olhou, perdida. Antônio, ali, naquele segundo, minha vontade humana era dizer não. Bater no peito, dizer que agora era ele quem tinha que viver com a culpa. Mas eu olhei para minha mulher, lembrei dela ajoelhada na igreja, pedindo para a verdade aparecer. Não para humilhar ninguém, mas para salvar a menina. Lembrei também da nossa própria dor de pai e mãe. Eu respirei fundo. A gente vai, eu disse. Não pelo Senhor, pela Isa, e para limpar o nome da Lúcia. Depois disso, a gente vê o que faz. Ele assentiu, agradecido. Voltamos à mansão naquele mesmo dia. Entrar de novo por aquele portão foi como revisitar um lugar onde a gente tinha sido enterrado vivo. Os funcionários olharam com espanto. Uns desviaram o olhar, outros cochicharam. Roberto reuniu todo mundo na sala. Marta, as outras funcionárias, o segurança. Regina não estava ali. Ela já tinha sido confrontada antes, segundo ele, e estava na casa de uma prima, iniciando tratamento psiquiátrico. Eu não vou mentir para você. Não senti pena, mas também não senti prazer. Senti peso das escolhas erradas e das consequências. Eu trouxe o Antônio e a Lúcia de volta porque eu cometi uma injustiça grave com eles. Roberto começou, firme. Eu acusei sem prova. Eu deixei que uma armação fosse julgada como verdade. E eu, diante de vocês, quero dizer que estava errado. Mostrou as imagens das câmeras. Marta ficou branca. As outras funcionárias se entreolharam, constrangidas. Teve uma que abaixou a cabeça, envergonhada do que tinha falado antes. Eu não sabia que ela tinha feito isso. Marta gaguejou. Eu só achei estranho a Lúcia ficar reparando. Lúcia, com uma serenidade que eu não sei de onde veio, respondeu. Dona Marta, a senhora ficou com medo. E medo faz a gente ficar do lado de quem achamos que tem mais poder. Mas quem estava morrendo era a menina. E quem estava carregando a culpa era eu. Só peço que da próxima vez, se alguma coisa pesar no coração da senhora, a senhora escute. Nessa hora, eu tive orgulho daquela mulher como nunca tive de ninguém. Depois, fomos ao quarto da Isabela. Quando ela viu a Lúcia na porta, os olhos encheram d'água na hora. Tia Lúcia, ela falou tentando se levantar. Calma, meu anjo. Lúcia correu, segurou a mão dela. Eu tô aqui. Eu sabia que você não tinha feito nada. A menina chorou. Eu sabia. Lúcia alisou o cabelo dela, como mãe faz. O importante é que agora as coisas vão ser feitas do jeito certo. Menos remédio, mais cuidado de verdade, mais escuta. E eu vou rezar todo dia por você. Ficamos ali um tempo, conversando. Isa contou que desde que tiraram alguns remédios, ela se sentia menos tonta, mas ela mesma. Ainda tinha exame para fazer, acompanhamento, mas já dava para ver uma luz. No fim da tarde, na saída, Roberto chamou a gente no escritório. Eu sei que não basta pedir perdão, ele disse. Então eu quero propor algo. Se vocês ainda quiserem, o emprego de vocês aqui está de portas abertas de novo. Com aumento, com todos os direitos. Mas se não quiserem voltar, eu quero ajudar de outra forma. Eu e Lúcia nos olhamos. Voltar? Depois de tudo? Trabalhar no mesmo lugar onde fomos humilhados daquele jeito? Não era simples. Eu agradeço, seu Roberto. Falei devagar. Mas a ferida ainda está aberta. Não sei se a gente consegue viver aqui como se nada tivesse acontecido. Ele assentiu, entendendo. Então vamos fazer o seguinte, continuou. Eu posso ajudar vocês a abrir um pequeno negócio de limpeza. Ajudo com capital inicial, dou carta de recomendação, indico vocês para os meus amigos. Você, Antônio, pode cuidar da parte de manutenção, jardinagem, a Lúcia, da limpeza. Vocês deixam de ser funcionário fixo e passam a ser prestador de serviço.
patrões de vocês mesmos. Lúcia arregalou os olhos. O senhor faria isso? É o mínimo, ele respondeu. Eu não tô dando nada. Tô reparando um pedaço do estrago que eu causei. E se vocês aceitarem, eu vou me sentir um pouco menos pior comigo mesmo. A gente saiu de lá com um aperto no peito e um papel na mão com contato de contador, promessa de ajuda, indicação. Não era milagre caindo do céu. Era consequência de coragem, de verdade aparecendo, de consciência pesando. Com o tempo, a gente abriu mesmo o tal serviço. Registro simples, CNPJ, cartão com o nome Serviços Lúcia em Antônio, limpeza e manutenção. O primeiro cliente foi o próprio Roberto, que contratou a gente para idas pontuais. Depois vieram mais 2, 3, indicação daqui, recomendação dali. A gente ainda é pobre, continua contando moeda, mas hoje escolhe onde pisa. E mais importante que tudo, o nome da Lúcia foi limpo. Na nossa rua, na igreja, nas casas onde ela trabalha, todo mundo sabe da história. Não como fofoca, mas como exemplo. Às vezes, quando eu passo na frente da mansão, de carro simples, indo atender um cliente ali perto, eu olho e penso: nesse mundo de rico, tem muita coisa que a gente nunca vai entender. Mas uma coisa eu sei: a justiça de Deus não falha. Às vezes demora, às vezes vem do jeito mais dolorido, mas ela vem. A gente continuou indo à igreja. Lúcia acende vela para Nossa Senhora, não para pedir riqueza, mas para agradecer por ter dado força quando ninguém acreditava nela. Ela diz que se um dia encontrar a Regina em algum lugar, vai rezar por ela também. Não para aliviar o que ela fez, mas para que pelo menos aprenda alguma coisa com o estrago que causou. Eu, Antônio, termino essa história com o coração apertado, mas em paz. A gente perdeu o emprego, ganhou cicatriz, conheceu de perto o peso da injustiça, mas também viu que verdade não fica enterrada para sempre. E que amor de gente simples, com fé no coração, pode sim mudar destino de quem tem dinheiro, mas não tinha mais noção. E você, me conta, no meu lugar, você teria perdoado o Roberto? Teria aceitado a ajuda dele para recomeçar? Você conhece alguém que já foi acusado de algo que não fez? Escreve aqui nos comentários o que você está sentindo agora. Eu leio tudo com muito carinho.